Muito bem, meu amigo. Bom dia, boa tarde. Hoje nós vamos refletir hoje. Quero gravar para você um vídeo falando sobre o anticristo, né? A vinda do anticristo. Você já estudou sobre esse assunto na Bíblia Sagrada? Então hoje nós vamos estudar sobre isso. Vamos falar nas mídias sociais aí, né, sobre o anticristo, né, a marca da besta, né, e tudo mais. Mas nós vamos estudar hoje sobre o anticristo. E o anticristo é o tempo do anticristo, né? O tempo do anticristo, a última hora da história, né? O termo anticristo ele aparece 4 vezes na Bíblia, mas o tema ocupa lugar central nas profecias bíblicas, né? João afirma que o fato de o anticristo estar em ação indica que vivemos a última hora da história iniciada com a primeira vinda de Cristo. Deus não revela isso para causar medo, mas para despertar vigilância e fé, meu amigo. Então, aparece apenas 4 vezes na Bíblia, mas é um tema que tem como um tema central na Bíblia Sagrada, o tema do anticristo, né? Os textos bíblicos estão em 1 João, capítulo 2, versículo 18, fala sobre o anticristo, ok? Agora, em João 14, 28, Jesus diz assim: Deus revela o futuro para que a fé não morra no presente. Entende? Então, o propósito de Deus revelar o futuro é para que a nossa fé não venha morrer no presente, né? Qual o verdadeiro significado de anticristo, desse termo, né? Biblicamente, anticristo não significa apenas oposição direta a Jesus, mas substituição. Não é oposição. É alguém que quer tomar o lugar de Cristo. João deixa claro que qualquer pessoa ou poder que requer o Pai, que negue o Pai e o Filho, assume a posição de anticristo. Ok? Entretanto, ele também afirma que existe um anticristo que está vindo e cujo espírito já operava, em seus dias, nos dias de João, algo que ultrapassa a vida de um indivíduo. Não é só a questão da vida do indivíduo. 1 João 2, 22, confira aí na sua Bíblia. 1 João 4, versículo 3, segunda epístola de João 2, segunda epístola de João 1, versículo 7. Aqui surge a distinção clara do texto original. O texto original significa anticristos, está no plural, anticristos pessoais, que são indivíduos, pessoas que apareceriam. E também anticristo profético, um sistema contínuo, um poder que iria aparecer, um sistema religioso. O anticristo como poder religioso sistêmico. Então vamos lá, Paulo aprofunda o tema ao descrever o homem do pecado. Ele não fala de alguém que rejeita Deus abertamente, mas de um poder, veja, de um poder que se apresenta como se fosse o próprio Deus, assumindo autoridade espiritual indevida. Está vendo? Alguém que se coloca como se fosse o próprio Deus, que assume a autoridade de Deus. Veja que coisa terrível, né? Esse poder atua por meio de sinais, enganos e falsidades, e só convence aqueles que rejeitam a verdade. Só aqueles que rejeitam a verdade de Deus serão enganados. Presta bem atenção nisso. O problema central não é a falta de informação, mas a falta de amor pela verdade do ser humano. Por isso eles serão, meu amigo, enganados pelo anticristo. 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 11, confere aí. Fala do homem que viria sentando no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 11. O engano só domina quem decide não amar a verdade, meu amigo. Está entendendo? Só quem não decide não amar a verdade. Por isso, você e eu, nós não precisamos ser enganados. O método profético, Deus repete e amplia. Essa é a forma que Deus revela, a forma profética de Deus se revelar. Ele repete as coisas e ele amplia. O texto original enfatiza que Deus usa um método
consistente nas profecias repetição e ampliação. Daniel 2 apresenta os impérios em forma de estátua. Já em Daniel capítulo 7, repete os mesmos impérios, agora como animais, acrescentando detalhes espirituais e religiosos. Essa é a forma das profecias se desenrolarem em Daniel. Daniel 7, de 1 a 3, você pode ler, e Daniel 7, versículo 17, você vai encontrar as respostas lá, tá bom? Os símbolos são explicados pela própria Bíblia. Mar, em profecia, significa povos, entendeu? A Bíblia é o seu próprio intérprete. Mar significa povos, entendeu? E vento significa guerra. Jeremias 25, de 32 até o versículo 33. Você entendeu? Que legal, que interessante, como que é reveladora a palavra de Deus? Ela se autoexplica. Não há espaço para interpretação subjetiva. A profecia não complica, ela se explica. Só precisamos estudar. Os 4 impérios confirmados pela história. Veja, Daniel descreve 4 reinos sucessivos, exatamente como a história registra, a história secular. Vem a Babilônia, a Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Esses são os impérios seguidos que existiram na história. Entendeu? Babilônia significa um leão com asas. Os símbolos confirmados pela arqueologia. Leão com asas. É a representatividade da Babilônia. Nabucodonosor e a queda sobre Belsazar em Daniel 5. Né? O Medo-Pérsia, lá que você vai ler na profecia, urso com 3 costelas, poder desigual significa. Conquistas, Babilônia, Egito e Lídia, que é a questão das 3 costelas. Sobre a Grécia, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças é apresentado na profecia. Significa as rapidez das conquistas, que foi conquistado por Alexandre, não é isso? E a divisão após a morte de Alexandre, que significa as 4 cabeças, lá da história, lá em Daniel. Roma, o animal terrível de dentes de ferro, é apresentado na profecia. É o império político e militar de Roma, o sistema imperial. O poder vigente no nascimento, julgamento e crucifixão de Cristo. Era o regime de Cristo, o regime de Roma que Cristo, sob o regime de Roma que Cristo foi julgado. Né? A história confirma cada detalhe da profecia dos 4 impérios. Né? O chifre pequeno, um poder diferente que surgiria e surgiu depois desses 4 impérios. Após Roma, surge 10 chifres, que são os reinos da Europa, meu amigo. Entre eles, esses 4 chifres, aparece um chifre pequeno, que recebe mais atenção do que todos os outros poderes juntos, meu amigo. Veja, isso está em Daniel 7, versículo 8, depois o versículo 24 até o versículo 25 de Daniel 7. Características centrais do texto original, veja o que significa. Surge após o contexto épico, surge após a divisão de Roma, do 4º Império. Ele derruba 3 reinos. Depois ele une a igreja e o Estado. Ele depois persegue os santos. Depois ele muda os templos e a lei e as leis, conforme Daniel 7, versículo 25. Governa, mais uma outra característica, governa por período profético definido de tempo, um período de tempo definido. Torna-se um sistema religioso, político. Não é uma pessoa isolada. O perigo não está na força política, mas na autoridade religiosa corrompida, meu amigo. Então, fique atento, meu amigo, fique atento. Esse detalhe, esse sistema, ele operaria por 42 meses, ou 1260 anos, que é a mesma coisa, do ano 538 ao ano 1798. O tempo profético e o cumprimento histórico. O texto explica detalhadamente o tempo profético. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Usando o princípio de ano, de Números 14:34 e Ezequiel 4:6, você consegue entender a profecia, que é um total de 1260 dias, que na verdade equivale a 1260 anos.
incluindo início 538, que iniciou-se isso, do decreto do Papa Justiniano. Entendeu? O fim, 1798, a prisão do Papa Pio VI pelo general francês, pelo Berthier, general da França, naqueles dias. Nenhuma outra potência histórica cumpre todas as características apresentadas. Quando Deus marca o tempo, a história obedece, meu amigo. Né? O propósito final da profecia, Jesus deixou claro. Ele revela os acontecimentos antes que ocorram, para que quando se cumpram, creiamos. Você entendeu isso? Antes de acontecer, ele revela para que acontecer, nós creiamos. E isso aconteceu tudo na história, meu amigo. Isso está escrito em João 14, 29. Pode conferir aí. Após o período do chifre pequeno, vem o juízo. Viria o juízo. Né? Depois, o reino eterno de Deus. Depois do juízo vem, veja a sequência. A profecia não termina no anticristo, mas em Cristo reinando para sempre. A frase importante. A profecia não termina no engano, mas termina no reino de Cristo, meu amigo. Veja que coisa extraordinária, a conclusão verdadeira. Deus não nos deixou sem orientação, presta atenção. Conhecer a verdade implica escolher a verdade. Viver com Cristo é romper com qualquer sistema que ocupe seu lugar. No caso, o sistema do anticristo. No tempo do engano, fidelidade à verdade é questão de salvação. Entendeu, meu amigo? O meu apelo a você, uma pergunta decisiva. A pergunta decisiva não é apenas quem é o anticristo, mas quem governa sua fé hoje. Devemos escolher Cristo, escolher a verdade, escolher o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que dentro desse reinado do anticristo, nós possamos, nesse tempo do anticristo, nós possamos escolher o reino de Deus. Deus abençoe, meu amigo.